Orquídea Lino interpretará do mesmo autor a valsa expansiva.
estamos iniciando mais uma reunião festiva. A programação, como sempre, é do Departamento de Expansão Doutrinária da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós vamos inicialmente ler os principais fatos e as principais atualidades espíritas, preparadas especialmente para esta noite. Os fatos espíritas correspondem ao período de 31 de agosto a 6 de setembro. 31 de agosto de 1926. Em Portugal, Lisboa, é fundada a Federação Espírita Portuguesa. 1º de setembro de 1961. Foi aprovada a introdução do Esperanto em 50 escolas polonesas como matéria obrigatória. 2 de setembro de 1914. Desencarna o coronel Albert de Rochat, pesquisador, conferencista e autor de obras espíritas. 4 de setembro de 1977. Desencarna em São Paulo, capital, o professor Nelson da Silva Barros, membro do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Dirigiu a 18ª turma de aprendizes do Evangelho. 5 de setembro de 1920. Em Olomouc, Morávia, é realizado um congresso espírita, contando com 150 delegados. 6 de setembro de 1936. É fundada a União Espírita Amaral Ornelas, junto à Casa de Ismael, na Federação Espírita Brasileira. E agora nós passamos à leitura das principais atualidades espíritas. Bienal Internacional do Livro. Prossegue a Bienal Internacional do Livro, que teve início no dia 26 de agosto passado e se prolongará até o dia 7 de setembro. A Federação Espírita do Estado de São Paulo participa do evento e amanhã, dia 31 de agosto, nós teremos a presença de Divaldo Pereira Franco, que estará autografando no estande da Federação às 17 horas e até às 19 horas. E a partir das 19 horas e 30 minutos, Divaldo Franco proferirá palestra no auditório da Bienal. E o tema que o Divaldo irá abordar será a comprovação científica da existência de Deus. Nós queremos registrar a presença na nossa tribuna, nesta noite, de Jane Roseli Rosa Pietro Salama, diretora do Jornal Espírita e do Jornal O Semeador. Agora nós vamos passar àquela parte onde nós vamos pedir a Jesus que nos dê todas as inspirações que se fizerem necessárias para o bom andamento dos nossos trabalhos. Imaginemos Jesus há quase 2000 anos, aqui na Terra, pregando as suas lições. Imaginemos o nosso Mestre, naquele instante em que os seus discípulos perguntaram-lhe qual a melhor maneira, qual a melhor forma de entrarem em contato com o plano espiritual, de entrarem em contato com Deus, nosso Pai. E Jesus, manso e tranquilamente, proferiu e deixou para nós como modelo de procedimento para todas as criaturas encarnadas na Terra, a oração do Pai Nosso. Estejamos certos de que nas vibrações dessa prece, Jesus, através dos seus mensageiros, aqui estará presente nesta reunião de luz,
onde relembraremos um pouco da vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso grande patrono. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Nesse momento, nós queremos apenas dizer a vocês que vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. E para apresentar o orador da noite, nós vamos convidar o Dr. Caio Pietro Salama, que é o nosso diretor da área de divulgação. Com vocês, para a apresentação, o nosso diretor. Que a paz de Jesus mantenha-se com todos, agora e sempre. Nós tivemos um pequeno problema, não sei se alguns daqui estiveram ontem à noite na Bienal, quando estávamos, Ariston Santana Teles estava inclusive fazendo uma noite de autógrafos. O Ariston trabalha na Câmara em Brasília e ele recebeu um telefonema pelos problemas atuais políticos que estão ocorrendo no país, que ele precisaria imediatamente voltar a Brasília, e amanhã ele estava de automóvel e são 1000 quilômetros, e foi quase que uma determinação a ele, diante da gravidade de alguns problemas que estão ocorrendo na nossa capital federal. Então o Ariston não vai, obviamente ele agora está em estrada, ele não vai poder fazer a palestra, mas como sempre a espiritualidade deixa as portas e os campos abertos, há poucos dias o nosso irmão João Batista do Vale preparou e fez palestra sobre o vivenciar de Adolfo Bezerra de Menezes, inclusive por esses dias, e também aos alunos da federação na semana passada. Com isso, nós imediatamente entramos em contato com o nosso irmão, como ele já está com esse tema inclusive preparado, mostramos o ocorrido e ele, com toda aquela boa vontade que sempre teve, se comprometeu a trazer essa palestra conforme programado para a segunda parte do 9º Encontro de Espiritismo da Federação. Algumas coisas gostaríamos de apresentar. O nosso irmão João Batista do Vale, há mais de 15 anos, expositor nas escolas da Federação Espírita, já trabalhou em outras áreas também, é conselheiro da Federação. Ele atualmente ocupa 2 cargos de diretoria, é diretor do Departamento de Expansão Doutrinária e é diretor das escolas de aprendizes do Evangelho da Federação Espírita. Independente disso, nesses anos todos, tem feito muitas palestras por estes centros filiados locais, algumas festividades onde é chamado. Então, com esse currículo, aonde apresenta essa vasta experiência, nós temos absoluta certeza que todos nós também estamos premiados com a sua apresentação de hoje. E para isso, eu o convido para vir à tribuna trazer o vivenciar diário dos exemplos deixados pelo Dr. Bezerra de Menezes. Vamos recebê-lo. A todos os presentes, as nossas saudações fraternas, ao mentor espiritual da Federação Espírita e a todas as entidades espirituais aqui presentes. O nosso objetivo na noite de hoje, evidentemente, não é o de substituir o Ariston Santana Teles, porque nós acreditamos que ele seja uma pessoa quase que insubstituível
um expositor de renome internacional. Mas o nosso propósito é simplesmente o de preenchermos uma lacuna deixada pelo nosso irmão Ariston, que, como frisou o nosso querido companheiro Dr. Caio, ele precisou ir a Brasília para atender a serviços profissionais. Então hoje nós vamos homenagear o Dr. Bezerra de Menezes. Como todos nós sabemos, ele é o mentor espiritual da nossa federação. A nossa federação ela foi fundada no ano de 1936 e no ano de 1940 escolheu-se um mentor, uma entidade espiritual, para que essa entidade fosse a mentora da nossa casa. Por que nós precisamos de um mentor? Por que as casas espíritas precisam de um mentor? A explicação é muito simples, porque nós sabemos que existe uma luta muito grande entre o bem e o mal. Nós sabemos também que existe no plano espiritual uma quantidade muito grande de espíritos que têm uma verdadeira aversão pelo espiritismo. E esses espíritos, na sua grande maioria, são espíritos que, quando encarnados, ou foram padres, ou foram bispos, ou foram cardeais, ou foram pastores protestantes, enfim, representantes de qualquer uma outra religião cristã. E esses nossos irmãos ainda conservam uma acirrada luta contra o espiritismo, mesmo no plano espiritual. E se nós não tivéssemos um mentor espiritual, evidentemente que a nossa federação poderia até não existir mais. Então, por esta razão que nós somos obrigados a convidar uma entidade espiritual para que ela seja a mentora, para que ela seja a protetora dos nossos trabalhos aqui na federação. Só para vocês terem uma ideia de como é importante a presença de um mentor espiritual nos trabalhos espíritas, existe uma falange de sacerdotes que não querem que nós concluamos a nossa sede nova. Por um motivo muito simples, porque eles não querem a Federação Espírita do Estado de São Paulo perto da Catedral da Sé. Então eles querem a federação bem longe da Catedral, que fosse em qualquer outro bairro, mas que não ficasse próximo à Catedral da Sé. E nós temos, infelizmente, os nossos irmãos evangélicos aqui do nosso lado, da Igreja Batista, que eles fazem culto de oração para que nós mudemos daqui. Então veja que os nossos irmãos batistas não nos querem aqui, os padres não nos querem lá. Então, evidentemente, nós não saberíamos definir aonde realmente seria o nosso lugar. Então, em razão de tudo isso, se fez necessário que nós tivéssemos, evidentemente, um mentor espiritual. E o Dr. Bezerra de Menezes aceitou de muito bom grado ser o nosso mentor, só que ele exigiu algumas condições, que nós seguíssemos todas as prerrogativas, todos os ensinamentos, todas as orientações que ele evidentemente deveria passar e vem passando para nós, através dos nossos médiuns aqui na casa. O Dr. Bezerra de Menezes, ele foi convidado pelo Espírito Ismael. O Espírito Ismael é uma entidade altamente evoluída, que se encontra no plano espiritual e está sob a sua responsabilidade a espiritualização do Brasil. E este espírito convidou o Espírito Bezerra de Menezes para que ele reencarnasse aqui na Terra, para fazer com que o espiritismo avançasse no seu aspecto religioso. O anjo Ismael previu que o aspecto científico teria uma envoltura maior dentro dos estudos doutrinários,
Então ele precisava de alguém, de uma entidade espiritual, que fizesse o espiritismo avançar no seu aspecto religioso. Foi exatamente por isso que no dia 29 de agosto de 1831, nasce na cidade cearense de Riacho do Sangue, hoje Solenópolis, uma criança que iria receber o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O Dr. Bezerra, como se trata de uma entidade altamente espiritualizada, ele revelou-se desde pequenininho uma inteligência muito precoce. Tanto é que em 2 anos ele já substituía o professor de latim em sua escola e conseguiu alfabetizar-se em apenas 8 meses. O Dr. Bezerra de Menezes, ele tinha uma vontade muito grande de se tornar um médico. Mas os seus pais, que até então eram fazendeiros, passavam por uma situação muito difícil. O seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, e a sua mãe, Fabiana de Jesus Maria Bezerra, eles não conseguiam levar a fazenda adiante porque aquela região passava-se por uma seca muito grande e eles haviam-se endividados, não tinham como pagar a dívida. Então eles tomaram uma medida que deveria servir de exemplo para a grande maioria das pessoas. Chamaram todos os credores e disseram para os credores: nós não temos condições de saldar as dívidas, mas nós colocamos a nossa fazenda à disposição de todos vocês, só que nós pediríamos que deixassem com que nós permanecêssemos como capataz da fazenda, como responsável pela fazenda. É evidente que tal medida a gente não vê nos dias de hoje. Nos dias de hoje, jamais uma pessoa iria colocar todos os seus bens à disposição dos seus credores. O que acontece é que o credor tem que entrar na justiça para que ele consiga alguma coisa, mas jamais será colocado espontaneamente os seus bens à disposição dos seus credores. Por este ato, nós já vemos a grandiosidade dos pais de Bezerra de Menezes, a grande hombridade, a grande honestidade que eles eram portadores. E o Dr. Bezerra de Menezes, então, ele foi criado neste clima de honestidade, nesse clima de honradez, e ele, então, desde pequenininho, conseguiu assimilar dos pais todos estes predicados. Só que ele pretendia fazer o curso de medicina no Rio de Janeiro, e os pais foram unânimes em dizer para ele que eles não tinham condições financeiras para financiar o seu curso. O Dr. Bezerra de Menezes, então, não se intimidou. Ele conseguiu com alguns amigos o dinheiro suficiente para a passagem e no ano de 1851 ele desembarca no Rio de Janeiro absolutamente sem dinheiro nenhum. Foi quando ele chega em uma pensão e o dono da pensão exige que ele faça pagamento adiantado. Isso era comum naquela ocasião e acredito que seja até hoje, porque o inquilino é desconhecido e se ele não pagar adiantado, pode ser que dali a alguns dias ele mude, não deixe endereço, então o dono da pensão passaria por prejuízos. Então exigiu-se do Dr. Bezerra que ele adiantasse o pagamento de 1 mês de aluguel da sua vaga. E ele se sentiu numa situação difícil porque ele não tinha como conseguir esse dinheiro. Foi quando o plano espiritual tomou as devidas providências para que ele angariasse o dinheiro suficiente para adiantar ao dono da pensão. Foi quando apareceu um aluno de matemática na pensão, bateu as portas do quarto do Dr. Bezerra e disse para ele que queria tomar aulas de matemática e que pagaria várias aulas adiantadamente. E adiantou o dinheiro para ele e combinaram o dia que o aluno deveria retornar para receber as aulas. Com esse dinheiro ele pôde adiantar ao dono da pensão
só que este aluno, evidentemente, nunca mais apareceu. Posteriormente, o Dr. Bezerra iria passar por uma situação difícil também, e uma entidade espiritual, através de um médium, disse para ele se precisaria mandar um outro aluno de matemática. Então veja que este aluno realmente havia sido mandado pelo plano espiritual para que ele conseguisse, evidentemente, pagar adiantadamente a sua pensão. O Dr. Bezerra de Menezes, quando ele entrou para os meios acadêmicos, ele tornou-se um livre pensador, porque ele foi educado na religião católica, e a religião católica deixava nele muitas dúvidas que ele não conseguiu solucionar no campo de vista religioso. Então ele resolveu tornar-se um livre pensador, ou seja, não iria pertencer a religião nenhuma. Então ele conseguiu concluir o seu curso de medicina no ano de 1856, e aí então ele vai receber de presente uma Bíblia traduzida pelo padre Pereira de Figueiredo. E ele recebeu de presente esta Bíblia, ele começou a folheá-la, e ele achou que tudo aquilo que ali havia escrito, para ele não era novidade. Ele já, de alguma forma, que ele não conseguiu atinar de que maneira, mas ele tinha a firme convicção de que aqueles escritos, aqueles ensinamentos não eram novidades para ele. Mesmo porque ele viu na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, um livro que seria capaz, além de educar a criatura, seria também uma verdadeira terapia medicinal. Ele chegou à seguinte conclusão: que somente poderão educar os filhos os pais. Mas ele deparou com um problema grave. E se o pai não tiver educação? Como é que o pai pode dar alguma coisa que ele não possui? Então, ficava difícil. Ele viu naquele livro, o Novo Testamento, um protótipo evidente de que ali estaria um livro básico da educação de todos aqueles que não tinham a educação para educar os seus filhos. E com isso então ele compreendeu que a religião seria um meio através do qual o pai iria se educar para ter condições de educar os seus filhos, principalmente o pai deseducado. Ele percebeu também que para se educar é necessário exemplificar, porque se nós pretendermos educar sem o exemplo, nós evidentemente seríamos hipócritas. O pai jamais poderia dizer para o filho: meu filho, você não deve fazer uso do cigarro, porque o fumo, ele contém uma substância cancerígena que se chama benzopireno, e esta substância, ela é encontrada no alcatrão. E o alcatrão, ele é usado para envolver o fumo, para que o fumo não se deteriore. Este mesmo alcatrão que se usa para envolver o fumo, é o mesmo alcatrão que se usa para fabricar asfalto. Então o pai diz para o filho: quando você fuma, indiretamente você está fumando asfalto. Então ele explica tudo isso para o filho e diz mais: se você continuar a fumar, você vai ter condições para adquirir um câncer na garganta, na laringe, no esôfago, no fígado, e você então irá desencarnar mais cedo, e quando você retornar ao plano espiritual, você será taxado de suicida. Então o pai explica tudo isso para o filho, e em seguida o pai acende um cigarro. Então veja, o pai, ele é deseducado, ele não tem educação, ele não sabe como exemplificar, porque nós sabemos que os filhos evidentemente vão espelhar nas ações dos pais. O pai sempre foi e sempre será o herói do filho.
São os pais que são para os filhos o ponto de referência. A religião, então, o Dr. Bezerra compreendeu que a religião, ela vem em socorro dos pais, reeducando-os para que eles tenham condições de educar os seus filhos. Então, essa Bíblia que ele recebeu de presente, ele achou que tinha ensinamentos importantíssimos. Um outro detalhe, ele intuitivamente também percebeu que os ensinamentos do Velho Testamento também não eram novidades para ele, mesmo porque em reencarnações anteriores ele havia sido um rabino do judaísmo, e como rabino do judaísmo ele teria forçosamente que ter conhecimento do Velho Testamento. E uma questão que o intrigava sempre, e que ele trouxe esclarecimentos importantíssimos para nós, pelas vias intuitivas, é que ele nunca acreditou que Adão e Eva fossem os iniciadores de toda a humanidade. Porque ele raciocinou-se da seguinte maneira: se Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel, se Caim matou Abel e posteriormente ele foi para o oeste do Éden, conheceu uma esposa, casou-se e teve um filho, de onde teria saído essa mulher para casar com Caim? Então essa questão o intrigava, e ele então chegou à conclusão de que Adão e Eva não foram os iniciadores de toda a humanidade, mas sim de uma ramificação da humanidade. E ele concluiu isso através de um outro estudo, porque ele observou de que os descendentes de Adão, todos eles iriam casar. Então, vamos citar um exemplo, para nós compreendermos a propositura. Assim que Caim assassinou Abel, a Eva pediu ao plano espiritual que desse a ela mais um filho, para que ela tivesse descendentes. Ela teve um filho, que se chamou Sete. O Sete conheceu uma moça, casou-se e teve também um filho que chamou-se Enós. O Enós também casou-se, teve um filho que chamou-se Cainã. O Cainã também casou-se e teve um filho que chamou-se Maalalel. O Maalalel também casou-se e teve um filho que chamou-se Jered. O Jered também casou-se e teve um filho que chamou Enoque. O Enoque também casou-se e teve um filho que chamou-se Matusalém. Matusalém casou-se e teve um filho que chamou-se Lameque. O Lameque casou-se e teve um filho que chamou-se Noé. Ora, da onde saiu tantas mulheres para casar com toda essa gente, se Adão e Eva fossem evidentemente os iniciadores de toda a humanidade? Então ele sentiu no Velho Testamento de que aquele merecia um estudo mais sério, para que evidentemente os povos, as civilizações futuras não viessem a desprezar estas leituras importantes do Velho Testamento. E concluindo, indo um pouco mais além, então nós paramos no Noé, e o Noé teve 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé. E nós vamos observar que na 8ª descendência do Sem, estudos estes levantados por Dr. Bezerra e trazido até nós pelas vias intuitivas, nós iríamos compreender também que na 8ª descendência do Sem iria nascer Terã. E Terã iria casar-se com uma moça da cidade de Ur, da Caldeia, localizada no vale da Mesopotâmia. E a união de Terã, que vinha da linhagem de Adão, casando-se com uma caldeia, o Terã iria ter um filho, e este filho iria dar origem a uma nova civilização, porque esse filho de Terã chamou-se Abraão, e ele foi o patriarca de uma nova civilização, que foi a civilização dos hebreus. Então esses estudos
é muito importante e não eram novidades, evidentemente, para o Dr. Bezerra de Menezes. O Abraão, então, casando-se com Sara, ele iria mais tarde ter um filho, mas antes que ele tivesse um filho, a Sara apresentou-se como sendo uma mulher estéril. Ela não podia dar continuidade às descendências de Abraão. Mas aí a Sara tentou resolver o problema da seguinte maneira: ela tinha uma escrava egípcia que se chamava Agar, e disse para o Abraão: meu querido esposo, eu não tenho condições de te dar um filho, mas eu vou oferecer-te a minha escrava Agar. Possivelmente Abraão tenha dito: não, mas isso não é direito, eu não quero. E ela insistiu: não, mas aceita. Eu não quero, aceita. Então ele acabou dizendo: já que você insiste, então eu vou aceitar. Mas eu não queria, você que está insistindo. Então, evidentemente, ele juntamente com a escrava Agar, iria ter um filho que iria se chamar Ismael. E esse filho Ismael, quando completou 20 anos, aí a Sara tornou-se em condições de ter filho, porque ela pediu ao plano espiritual que lhe desse condições de ter um filho. Ela queria ter um descendente próprio. O plano espiritual atendeu e deu a eles a oportunidade de um filho. Então iria nascer-se um garoto que recebeu o nome de Isaac. Quando Ismael tinha 20 anos, a Sara, enciumada da escrava Agar, pediu para que Abraão a expulsasse juntamente com Ismael. E eles foram expulsos, vagaram pelo deserto de Farã, e aí então o Ismael conheceu uma egípcia, filha de príncipes. Com ela casou-se, tiveram 11 filhos homens e uma filha mulher. Estes seus descendentes iriam dar origem a uma nova civilização, a civilização dos ismaelitas, que mais tarde iria transformar-se na civilização dos árabes. Então os árabes são descendentes diretos da linhagem de Ismael. O Dr. Bezerra fez um estudo muito importante a respeito deste assunto, porque ele foi rabino em outras ocasiões e, evidentemente, ele deveria conhecer toda a história da civilização hebraica. O que vai acontecer então? Vai acontecer que o Isaac também casou-se com Rebeca e ele iria ter 2 filhos, Esaú e Jacó. O Esaú recebeu este nome porque era uma criança peluda. Esaú em hebraico significa peludo. E o Jacó, eles eram gêmeos, o Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Certa feita, Esaú encontrava-se pelas paragens pastoreando as suas ovelhas, se perdeu, e ele então passa na tenda de Jacó e pede comida para o seu irmão. O seu irmão, como todo bom judeu, como todo bom comerciante, disse para o irmão: eu não te dou comida, mas te vendo a comida. Aí o irmão disse: o que é que você quer em troca? Eu quero o direito da primogenitura, eu quero o direito de ter nascido primeiro. Esaú, com toda aquela fome, não teve outra alternativa, evidentemente, senão aceitar essa proposta do seu irmão. Esaú, então, ele iria casar-se com a única filha que Ismael teve. Ismael teve 11 filhos e uma filha. Essa filha de Ismael iria casar-se com Esaú. Os seus descendentes iriam radicar-se na Idumeia, seriam os idumeus, e destes idumeus iria sair uma figura famosa que foi Herodes o Grande. O Dr. Bezerra de Menezes, ele prosseguindo nos seus estudos a respeito da civilização hebraica, ele chegou também a uma conclusão muito importante. É que todo o Jacó
o Jacó então, ele conheceu uma moça chamada Raquel, e ele pediu para o pai de Raquel permissão para casar-se com ela. E o pai disse para ele: para você casar com a minha filha, você terá que trabalhar para mim durante 8 anos. Se até hoje fosse usado esse sistema, eu acho que seria mais difícil casar, né? Porque o pretendente teria que trabalhar para o futuro sogro durante 8 anos, para provar ao futuro sogro se ele tinha ou não tinha condições, se ele era realmente um trabalhador, e se tinha ou não tinha condições, evidentemente, de sustentar a sua esposa. Vencidos 8 anos, o Jacó chega para o seu futuro sogro e diz: agora eu quero casar-se com Raquel. Aí o sogro diz: eu não vou permitir mais que você case com a Raquel, mas vou permitir que você case com a minha filha mais nova, que é Lia. Então ele disse: eu não quero Lia, eu quero Raquel. Mas já que eu não posso ter a Raquel, então eu quero a Lia. Aí o futuro sogro diz: só que para você casar com a minha filha Lia, você terá que trabalhar mais 8 anos para mim. Então, evidentemente, isso aí desanimaria qualquer pessoa. Mas ele insistiu, trabalhou mais 8 anos, aí é que ele conseguiu realmente casar-se com a Raquel que ele queria. Dos seus descendentes iria surgir, evidentemente, as 12 tribos de Israel. O Dr. Bezerra de Menezes, ele chegou a uma conclusão também muito interessante através das suas observações do Velho Testamento, no que diz respeito aos reis de Israel. Porque nós sabemos que Israel estava sem rei, precisava de um rei. E existia naquela época o profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele foi convidado para ser rei de Israel. O Samuel então disse: eu não aceito reinado nenhum, porque eu vim à terra para ser um profeta e não para ser um rei. Vejam que ele recusou um reinado para continuar como profeta. Quando nós vemos que hoje em dia as criaturas se matam para ser presidente, e jamais o indivíduo iria trocar as condições de ser presidente para ser um profeta, principalmente se tratando do PC Farias, né? Mas então, o que vai acontecer? O Samuel resolveu indicar uma pessoa para ser o rei de Israel, e ele indicou então Saul. O Saul então tornou-se o primeiro rei de Israel. Mas como o Saul não tinha muitas condições para continuar no cargo, o Samuel percebeu que ele evidentemente iria desencarnar em breve, então Samuel tratou de escolher um outro rei. Foi quando ele visitou o seu compatrício, que chamava-se Jessé, mandou que Jessé apresentasse a ele os seus 8 filhos, e destes 8 filhos, ele disse que o caçula seria o segundo rei de Israel, que foi Davi. O rei Davi, então, seria o segundo rei de Israel. Posteriormente, depois de governar durante 40 anos, o rei Davi, então, abdica da posição de rei e, evidentemente, passa para o seu filho Salomão. Mas o Davi tem uma história interessante. O Davi, ele gostava de uma mulher que chamava-se Betsabé, só que a Betsabé, ela era esposa de um dos seus comandantes, Urias. E ele não tinha como ter a Betsabé como companheira, porque ele não iria tirar a esposa de um dos seus principais generais. Só que iria desenvolver-se uma batalha. Israel deveria combater os filisteus, e era uma batalha difícil. E o Davi então precisaria escolher um general para chefiar as suas tropas nesta batalha. E ele vai convidar
exatamente Urias para chefiar as suas tropas. Urias então falece, ele desencarna na batalha. O Davi então fica-se conduído da viúva. Coitadinha da viúva, agora quem vai tomar conta dela? Apareceu muitos candidatos, mas ele não deixou, disse que a obrigação era dele, porque ele que tinha mandado o seu comandante guerrear os filisteus. Então ela fica viúva e casa-se com Davi. Então ele vai ter o filho que iria chamar-se Salomão. O Davi, só para vocês ter uma ideia a respeito desta figura, o Dr. Bezerra de Menezes apreciava muito a leitura dos Salmos, porque o Davi ele foi o responsável pelo livro dos Salmos no Velho Testamento, que contém aproximadamente 150 capítulos. O Dr. Bezerra de Menezes tinha uma preferência toda especial pelo Salmo 23 de Davi. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz ao repouso em prados verdejantes. Leva-me, Senhor, para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guiai-me pelas veredas da justiça, pelo amor de vosso nome. Ainda que eu tenha de atravessar o vale da sombra da morte e do sofrimento, não temerei nenhum mal, pois tenho a certeza de que tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ponhas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ungi-me a cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor para todo o sempre. Então esse é o Salmo 23 de Davi. Mas o Davi, na sua velhice, ele era um velhinho muito manhoso. Ele sentia muito frio de noite. Então ele teve uma ideia. Mandou que providenciasse uma escrava para ficar abraçada com ele, para que ele não sentisse frio. E essa escrava egípcia chamava-se Abzag. Ela é que aquecia o velho Davi nas noites de frio. Mas o Velho Testamento diz textualmente: Davi jamais a possuiu. Então, evidentemente que era só para aquecê-lo realmente. Ele precisava de um cobertor, né? Então, o que vai acontecer? O Salomão, então, ele reina também durante 40 anos, e ele passa o reinado para o seu filho Roboão. O Roboão, como o próprio nome está dizendo, ele roubava muito, ele cobrava impostos muito altos, e estes impostos vai fazer com que as 12 tribos de Israel divida a Palestina em duas. A parte norte ficou sendo o reinado de Israel, e a parte sul o reinado de Judá. O reinado de Judá, 2 tribos eram responsáveis, e o reinado de Israel, 10 tribos. Então o que vai acontecer? O Salomão teve um filho que foi o Roboão. O Roboão, então, em virtude de não querer abaixar os impostos, muito pelo contrário, aumentou mais ainda. Então isso provocou a cisão da Palestina. O Roboão então teve um filho que foi Abias, e todos eles iriam ser reis de Israel. Então vamos começando por Salomão. Teve Salomão, Roboão, depois teve Abias,
depois teve Asa, depois teve Josafá, depois teve Uzias, depois teve Jorão, depois teve Jotão, depois teve Acás, Ezequias, Manassés e Amon. Depois teve o rei Josias. O rei Josias teve um filho que também iria tornar-se rei, que foi Salatiel. Aliás, teve um filho que iria chamar-se Jaconias. O Jaconias teria um filho que iria chamar-se Jaconel. O Jaconel teria um filho que iria chamar-se Zorobabel. E o Zorobabel iria ter um filho que iria chamar-se Abiúde. O Abiúde, então, iria ter um filho que iria chamar-se Eliaquim. O Eliaquim iria ter Azor. O Azor iria ter Sadoc. O Sadoc iria ter Aquim. O Aquim iria ter Eliúde. O Eliúde iria ter Eleazar. O Eleazar iria ter Matã. O Matã iria ter Jacó. E o Jacó iria ter como filho o José. E o José, casando-se com Maria, iria ter como filho Jesus. Então esse foi um estudo que Bezerra de Menezes intuitivamente passou para nós e que consta evidentemente no Velho Testamento. Então, de Salomão até Jesus, são 27 personagens. E vocês vão notar que o Novo Testamento teria 27 livros. Um outro dado interessante: se nós pegarmos os livros do Velho Testamento, darão 49 livros na versão, aliás, irá dar 39 livros na versão protestante e 46 livros na versão católica. Então, das descendências de Abraão até Jesus, são 42 descendências. Se nós somarmos 42 com mais os 39 livros do Velho Testamento, nós iríamos chegar no número 81. Se nós invertermos o 81, nós chegaremos no número 18. Se nós pegarmos as descendências desta vez de Abraão até Salomão, são 15 descendências. Se nós pegarmos o 18, somarmos com 15, nós iremos chegar no número 33. Foi exatamente a idade que Jesus tinha quando desencarnou. Então veja que é um estudo muito interessante e que evidentemente Bezerra de Menezes tinha uma preferência muito grande para esse tipo de estudo, porque ele sentia que o Velho Testamento não lhe era desconhecido. Dr. Bezerra de Menezes, então, ele recebeu o primeiro chamamento do plano espiritual quando ele recebeu essa Bíblia de presente. Posteriormente, ele vai receber do Dr. Joaquim Carlos Travassos uma tradução do Livro dos Espíritos, porque o Dr. Joaquim Carlos Travassos foi um dos tradutores do Livro dos Espíritos, do francês para o português. E ele então dá para o Dr. Bezerra de Menezes o Livro dos Espíritos de presente. E o Dr. Bezerra de Menezes então vai com aquele livro até o ponto do bonde. Aí ele começa a folhear o livro. Aí passa um bonde, passa outro, até que ele quase que perdeu todos. Aí ele pegou o último bonde, continuou lendo, passou vários pontos da onde deveria descer. Veja o interesse despertado nele através do Livro dos Espíritos. E ele percebeu também que aqueles ensinamentos não eram estranhos para ele. E esse Livro dos Espíritos iria ser a base fundamental para que ele se tornasse posteriormente espírita. O seu filho estava passando por uma fase de loucura muito grande. Não havia medicina capaz de curar o seu filho.
E ele foi aconselharam-no, antes de internar o seu filho num hospício, que seria o último recurso, que o levasse até um centro espírita. O Dr. Bezerra então leva o seu filho até um centro espírita. Um espírito incorporou-se num médium e disse que o problema daquele rapaz era um problema obsessional. O Dr. Bezerra de Menezes então ele concluiu de que existiam dois tipos de loucura. A loucura que em medicina iria se descobrir que seria proveniente de uma lesão cerebral. A patologia médica reconhecia apenas a loucura oriunda de lesões cerebrais. Mas o Dr. de Bezerra de Menezes, ele, através dos seus estudos, ele concluiu que existia um outro tipo de loucura, em que a pessoa não tinha nenhuma lesão cerebral, era catalogada como louca. E nestas condições, então, só poderia ser um processo obsessional. Ele então escreveu aquele seu célebre livro, Loucura sob Novo Prisma. E este livro dá uma nova dimensão para a medicina, porque ele estabelece esses dois conceitos de loucura: a loucura obsessional e a loucura patogênica proveniente de lesões cerebrais. Então ele chegou à seguinte conclusão: que quando o espírito quer obsidiar uma pessoa, ele cria uma barreira fluídica entre o perispírito e o corpo. Essa barreira fluídica não vai permitir que o espírito comande o corpo, porque existe no meio uma barreira. E esta barreira, ela está ali colocada por interferência dos espíritos obsessores. O espírito obsessor foi categórico, disse que ele pretendia obsidiar o Dr. Bezerra, mas ele não teve condições de o fazer, porque evidentemente o Dr. Bezerra de Menezes era uma criatura de uma evolução extraordinária, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Então a entidade, não podendo obsidiar o pai, a entidade, para castigar o pai, começou a obsidiar o filho. Então o Dr. Bezerra trouxe um novo conceito de medicina, trouxe um conceito novo que até então era desconhecido. Um outro caso que queria chamar a atenção seria o caso muito difícil pelo qual iria passar-se a esposa de um rapaz recém-casado. Esse rapaz chamava-se Alípio, a sua esposa chamava-se Ângela. Ele com 26 anos e Ângela com 19. Já faziam 11 meses que estavam casados e a Ângela estava esperando uma criança, só que a criança não conseguia, em hipótese alguma, nascer. Era um trabalho difícil de parto. Mas esse casal tinha uma amiga que se chamava Sara, também era viúva, tinha naquela época 36 anos. E a Sara então, vendo a gravidade do quadro, a gravidade da situação, a Sara orou, fez uma oração com muita fé, para aquele espírito, seu protetor, que ela reconhecia como seu protetor, que era Antônio de Pádua, o Santo Antônio dos católicos. E a Sara também, como era católica, ela pedia desesperadamente para que Antônio de Pádua socorresse a sua amiga Ângela, que estava em difícil situação de parto. Antônio de Pádua, então, comunica-se com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes já no plano espiritual, como espírito, comunica-se com ele e diz para Bezerra de Menezes que fosse atender
um caso difícil que estava desenrolando-se na cidade do Rio de Janeiro. E o Dr. Bezerra de Menezes, já no plano espiritual, já espírito, então ele foi atender aquele caso. Mas quando ele foi atender o caso, o médico que estava atendendo a Ângela, ele era um médico não especialista, não era um ginecologista e muito menos um cirurgião. Ele era simplesmente um médico que militava em outras áreas da medicina, mas não naquela especialidade. E o médico então achou que a única maneira de salvar a vida da mãe seria sacrificar a criança. Então sacrifica-se a criança, mas nesse interim o espírito Bezerra de Menezes chega e passa a orientar do ponto de vista espiritual, intuindo o médico de como ele deveria proceder para que aquela jovem não desencarnasse. Dr. Bezerra de Menezes, então, ele vai até o quarto onde encontrava-se Sara e vê que Sara está lendo um livro que ele, Dr. Bezerra, cita que era um livro muito interessante, um livro do catolicismo, que chama-se Imitação de Cristo. E ele, então, olhou para aquele livro e ele notou que a Sara pronunciava uma oração que ele achou muito bonita, uma oração assim que ele desconhecia, mas que ele gostou muito. E esta oração ela diz mais ou menos assim: com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, a simplicidade e a pureza. A simplicidade procura a Deus, a pureza o abraça e flui. A glória do homem venturoso é o testemunho da sua boa consciência. Tenha a consciência tranquila e sempre terás alegria. A boa consciência será capaz de suportar a todas as coisas e ainda permanecer alegre mesmo nas adversidades. A má consciência, essa permanecerá sempre irrequieta e medrosa. Tenha a consciência tranquila, que sempre terás alegria. Chega-te a Jesus na vida e na morte. Conserve-o a tua intimidade, que somente Ele conseguirá socorrer-te quando todos te faltarem. Para que queres sossego, se nascestes para o trabalho? Disponha-te mais para a paz do que para a consolação, mais para carregar a cruz do que para ter alegrias. Então esta é a oração que consta do livro católico Imitação de Cristo e que Sara estava dizendo para que, evidentemente, Antônio de Pádua ouvisse o seu chamado. Ora, o Dr. Bezerra de Menezes, exatamente próximo ao seu desencarne, que foi no ano de 1900, alguns meses antes, no ano de 1899, exatamente em dezembro, ele recebeu um aviso do plano espiritual que em breve ele deveria retornar ao plano espiritual. E isso realmente iria se dar exatamente no dia 11 de abril de 1900. Bezerra de Menezes desencarna-se às 11h30, e todas aquelas pessoas que estavam em sua sala, em seu quarto, eles notaram, principalmente aqueles que tinham sensibilidades mediúnicas, puderam notar que uma grande claridade envolvia todo aquele ambiente. Então o Dr. Bezerra de Menezes, ele pronuncia uma oração a Maria de Nazaré, que ele tinha uma devoção muito grande para com Maria de Nazaré, e acabando de pronunciar aquela oração a Maria de Nazaré,
evidentemente, ele desencarna. No ano de 1950, realizou-se no plano espiritual uma festividade para homenagear os 50 anos de desencarne de Bezerra de Menezes. Porque aqui na Terra, nós como encarnados, nós comemoramos o nosso aniversário, que é a data do nosso nascimento. No plano espiritual é o contrário, eles comemoram a data do desencarne. Quer dizer, é diferente da nossa comemoração aqui na Terra. Quando nós formos para o plano espiritual, então nós vamos comentar com os espíritos nossos amigos: olha, fazem 2 anos que eu desencarnei. Então o espírito vai dizer: olha, eu faz 40. Então tem outro que vai dizer: eu já faz 300 anos que eu desencarnei. Então eu vou comemorar 300 anos de desencarne. Então organizou-se uma festa no plano espiritual para homenagear os 50 anos de desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Para esta festa foram convidados várias entidades espirituais muito elevadas. E nesta festividade tomou parte apenas o espírito de um encarnado. Somente um encarnado é que foi convidado para participar desta festa. E esse encarnado nós sabemos que foi Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, em desdobramento, o seu espírito foi até a esta festa. É evidente que o Chico Xavier, por uma questão de modéstia, ele não confirma nem desmente este acontecimento. Aliás, perguntaram ao Chico uma vez: Chico, você quando morrer, desencarnar, para onde você vai? Aí o Chico Xavier, muito humilde, disse assim: olha, meu filho, eu quando desencarnar, eu vou para o umbral. Mas eu estou muito tranquilo, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar no umbral uma quantidade muito grande de amigos e parentes. Então eu estou tranquilo, eu estarei como se estivesse na minha casa. É evidente que ele não iria dizer que iria para uma esfera mais superior. Nesta festa realizada no plano espiritual para homenagear 50 anos de Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré mandou uma emissária para levar um pedido ao Dr. Bezerra de Menezes. Essa emissária chamava-se Celina. Celina então se pôs na presença do Dr. Bezerra e disse para o Dr. Bezerra que ele havia sido promovido para uma esfera superior e que ele não precisaria mais ter a sua clínica médica no plano espiritual nas cercanias da terra. O Dr. Bezerra de Menezes, então, muito emocionado, agradeceu muito este convite de Maria de Nazaré e disse para Celina que ela retornasse e pedisse encarecidamente a Maria de Nazaré que o deixasse na sua clínica aos redores da terra, porque ele ainda tinha relevantes serviços a prestar a toda a humanidade nas condições de espírito. Então Celina volta, dá o recado a Maria de Nazaré, e Maria de Nazaré então ela concorda com esse pedido do Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes então ele pôde montar a sua clínica, e até hoje existe a sua clínica no plano espiritual, e ele então socorre uma quantidade muito grande de sofredores, independentemente desta ou daquela religião. Porque para os espíritos superiores, eles não têm, evidentemente, aquela hostilidade para esta ou aquela religião. Porque nós sabemos que a verdadeira religião é fazer a caridade, é fazer o bem. Esta é, evidentemente, a verdadeira religião. Jesus, por pertencer a uma família de hebreus, ele era filho de Maria e filho de José, que eram hebreus, e como hebreus, os seus pais praticavam a religião judaica, e ele
sendo filho de judeus, evidentemente ele tinha que ter também uma religião, porque Jesus não iria ser ateu aqui na terra. Então Jesus foi criado na religião judaica. Posteriormente, quando com a idade de 30 anos, quando ele foi batizado no Rio Jordão, por João o Batista, então aí ele começou a pregar a sua própria filosofia religiosa. E essa filosofia religiosa, então, iria mais tarde chamar-se cristianismo. E o cristianismo, então, nós sabemos que nos seus primórdios, nos primórdios do cristianismo, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas foram sacrificadas. Para que hoje nós estivéssemos aqui falando de Jesus livremente, muitas pessoas perderam a vida naquela ocasião. Até que no ano 313, o imperador romano Caius, Flávios, Valérios, Aurélios, Constantinos I o Grande, ele resolve pôr um paradeiro ao sofrimento dos cristãos. O imperador Constantino, indo participar-se de uma batalha na ponte de Milvia, ele olhou para o céu e viu uma cruz. E aquilo deixou muito emocionado. Ele disse: mas como? Eu estou vendo o símbolo dos cristãos. Aí chamou 4 dos seus principais generais e disse para os 4: olhe para o céu. Os 4 olharam. Aí ele pergunta: o que vocês estão vendo? Aí eles olharam e falaram: nós estamos vendo nuvens. Aí Constantino disse para eles: eu vou perguntar mais uma vez. Se vocês disserem que não estão enxergando uma cruz, eu vou mandar decapitá-los. Aí eles olham para o céu e dizem: estamos enxergando uma cruz. Aí o Constantino disse: de que lado do céu está essa cruz? Aí eles mostram do lado errado. Aí o Constantino teve a certeza que somente ele estava enxergando aquela cruz. Então ele ficou muito emocionado e, através do Édito de Milão, ele proclama que a partir daquela data seria terminantemente proibido perseguir os cristãos. Posteriormente vem o imperador Teodósio e emite também um édito dizendo o seguinte: a partir de hoje, quem não for cristão será perseguido. Quer dizer, inverteram-se os papéis. Mas a verdadeira religião cristã, nós sabemos que evidentemente é a prática da caridade. Por isso que Kardec teve como lema: fora da caridade não existe salvação. E com estas palavras finais, nós agradecemos evidentemente a presença de todos vocês, pedimos escusas em razão de vocês não ter tido aqui o orador programado. De qualquer maneira, nós fizemos o possível para que fôssemos agradável e para que conseguíssemos passar algumas informações que nós achamos de real importância com referência à vida desse grande líder, este grande espírito que é, evidentemente, o Dr. Bezerra de Menezes. Muita paz a todos. Obrigado. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês e agradecer também os nossos mentores, o mentor espiritual desse trabalho que é Bezerra de Menezes, e agradecer essa palestra maravilhosa que veio confortar os nossos corações. Vamos então ter mais fé em Bezerra de Menezes, né? E vamos orar por ele para que ele possa nos ajudar, para que esse Brasil também tenha paz, né? Paz de espírito ao povo brasileiro. Isso é muito bom. Vamos envolver os nossos corações,
calmamente vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos para poder dizer: Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Pai amantíssimo, nos abençoe para que seja gravado em nossa consciência todos esses ensinamentos, para que nós possamos ter mais caridade em nossos corações para com toda a humanidade. Nos envolva, Pai amado, no teu amor, na sua bondade e na sua justiça. E que Jesus esteja conosco e nos envolva na sua paz, e que essa paz nós possamos dividi-la com todos aqueles que nós encontrarmos. Muito obrigado, meu Pai, mais uma vez, que assim seja.